Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui vocês sabem que eu falo do futebol brasileiro e hoje vou falar a respeito de um assunto atual, um assunto contemporâneo. Mas antes, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para serem notificados dos novos vídeos, compartilhem nas redes sociais e deixem o like. A pergunta que não quer calar é: o futebol brasileiro está tão defasado assim em relação ao futebol europeu? E eu já respondo: sim. O vídeo poderia acabar aqui, mas eu tenho que justificar a minha resposta. E para isso, ali à frente eu vou utilizar o Flamengo do Jorge Jesus. Depois de 2014, acendeu-se uma luz aqui sobre o futebol brasileiro. Todo mundo querendo entender o que estava atrasado, principalmente depois do 7-1 da Alemanha sobre o Brasil na semifinal da Copa do Mundo. Estudou-se gestão técnica dentro do campo, formação de atletas e ficou aquela discussão: treinadores estão defasados, os mais novos estão oxigenados, o que está acontecendo no futebol brasileiro? E ainda não chegamos a uma grande conclusão. Mas, por exemplo, o Brasil ainda dá uma sorte de formar muitos atletas ou surgirem muitos jogadores com bastante qualidade técnica. Acontece que a transição desses jogadores, na maioria das vezes, não é feita da maneira correta. Dependendo do clube, e a maioria dos clubes brasileiros ainda depende muito de dinheiro de TV, dinheiro de bilheteria e de venda de atletas, a transição é feita de maneira totalmente incorreta. Poucos clubes com saúde financeira conseguem colocar os atletas em evidência da maneira certa. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama necessita do Thales Magno, de 17 anos, para se salvar do rebaixamento ou para buscar uma vaga na Copa Sul-Americana. Infelizmente, o garoto se machucou num jogo da seleção sub-17. Não serve mais ao Vasco em 2019. Mas o time sente muita falta de um jogador que deveria ser lapidado e acabou se tornando o grande expoente do grupo. Olhando para o lado, para o rival Flamengo, o Reinier é um garoto também de 17 anos, de bastante qualidade, mas pela gestão que é feita há pelo menos 6 anos em termos financeiros e administrativos do time rubro-negro, ele é uma peça a mais para qualificar o grupo, qualificar o elenco. Então, no Flamengo, por uma questão de administração, a transição é feita de maneira um pouco mais correta. Vimos isso também na questão da venda do Vinícius Júnior e do Paquetá e outros. Mas, Fabiano, o Palmeiras, por exemplo, tem muito dinheiro agora que começou a ganhar e disputar títulos na base, porque não conseguia revelar atletas, revelou o Gabriel Jesus, mas você olha para trás, não tinha tanto assim. Concordo. E era nesse ponto que eu queria chegar. A relação do futebol europeu com o futebol brasileiro. Times com dinheiro, com estrutura. Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras venceu recentemente 2 campeonatos brasileiros e uma Copa do Brasil. Muitas vezes jogando um futebol discutível. Mas como tinha jogadores de qualidade parecida no banco e no time titular, conseguia se sobrepor aos adversários da maneira que queria jogar. O Flamengo, do meio do ano para cá, com jogadores contratados vindos da Europa, fez o caldo entornar lá em São Paulo. E isso tem uma explicação até meio óbvia. O treinador Jorge Jesus tem ideias que vêm de Portugal, que vêm da Europa. Embora não tenha sido um grande treinador a nível europeu, em Portugal sim, mas não na Europa, ele chega aqui com ideias diferentes da maioria dos treinadores do futebol brasileiro. E mais, os jogadores que foram contratados, principalmente do meio do ano para cá, são jogadores com uma cabeça formada principalmente no velho continente. Por exemplo, Rafinha na lateral direita, Felipe Luiz na lateral esquerda. Era óbvio que esses jogadores iam chegar aqui no Brasil e iam sobressair. O Rafinha, por exemplo, jogou no campeonato alemão e na Liga dos Campeões com o Bayern de Munique, talvez na melhor época do clube. Foi campeão de tudo, revezava entre titularidade e reserva, mas estava completamente dentro do processo.
O futebol brasileiro está muito atrasado. O Felipe Luiz, que era muito discutido na seleção brasileira, sempre foi um lateral construtor e um lateral que marcava muito bem. Só que no futebol brasileiro, ele está sobrando, está dando lençol dentro da área. Tamanha discrepância. Mas tudo bem, Fabiano, isso era óbvio. Jogadores de seleção brasileira, jogadores de times que chegaram recentemente a finais de Champions League. Beleza. Gerson saiu do Fluminense como um meia atacante, foi para a Europa como driblador, rodou, teve em alguns times italianos, não conseguiu se fixar no futebol europeu, voltou, começou a jogar pela extrema-direita no Flamengo, foi bem, fez gol no primeiro turno, e depois, com a saída de Cuejar, se estabeleceu como um grande volante, talvez o melhor do futebol brasileiro hoje. Rouba a bola, ocupa espaço e sai para o jogo. Ele aprendeu isso na Europa. No Fluminense ele é um driblador, um jogador de qualidade com as características do futebol brasileiro. Sem a mínima noção tática. Se você perguntar a ele, ele vai responder dessa forma. Pablo Mari, zagueiro, estava na 2ª divisão da Espanha. Chega no futebol brasileiro, consegue antecipar, joga com a linha alta porque tem uma recomposição excelente e ainda faz as inversões de bola que o treinador tanto queria. Começa a construir as jogadas desde a última linha, junto com o goleiro Diego Alves, outro oriundo da Europa. Oriundo não, é brasileiro, jogou aqui no futebol brasileiro, Atlético Mineiro, mas veio depois de muitos anos no Valência. Então já está na cabeça deles a forma de jogar no futebol europeu, ocupação de espaço, o lado do campo muito forte e tentar atacar de todas as formas, com a bola no chão, com qualidade, mas sempre com dinâmica intensa. Muito toque no campo de ataque, pouco toque no campo de defesa. Fabiano, ainda tem o Gabigol e o Bruno Henrique. O Gabigol que saiu novo para a Europa, não aconteceu lá, muito longe disso. Voltou aqui, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Santos, já ele não está arrebentando esse ano, ele foi bem pelo Santos no Campeonato Brasileiro de 2018, foi contratado pelo Flamengo e aí junto com os outros jogadores que têm uma cabeça voltada pro futebol europeu, ele tá voando, ele tá fazendo muito gol, tá dando assistência, assim como o Bruno Henrique, que além de tudo tá conseguindo imprimir a velocidade que é o forte dele pelo lado do campo. Então são muitos jogadores, uns que jogaram bastante tempo em clubes grandes da Europa e outros que só rodaram pela Europa com um pensamento muito acima da média do futebol brasileiro. Por isso o Flamengo do meio do ano para cá sobra e consegue explicar para quem ainda bate de frente que o futebol europeu, infelizmente para o brasileiro, está muito acima taticamente. O Flamengo hoje consegue utilizar toda uma dinâmica, uma estrutura europeia e a parte técnica de jogadores brasileiros, porque aí tem a qualidade, tem o balanço, tem a ginga. O Gerson rouba a bola e ele sai para o jogo porque ele pode balançar, ele dribla, dá drible da vaca, porque aí sim ele foi formado no Fluminense, no nível brasileiro, com aquela ginga que o europeu muitas vezes não tem, embora alguns já tenham, mas a maioria não tem. Aí ele consegue conciliar isso com a parte tática. E é diferente um clube treinado por um treinador europeu quando o jogador vem de lá. Porque às vezes o jogador volta do velho continente e é treinado por um treinador brasileiro. Ele até esquece o que ele aprendeu lá. Mas quando ele é treinado por um europeu, isso continua ali, ó, dentro, constante. Faz com que o Flamengo hoje seja o melhor time disparado do futebol brasileiro. Esse vídeo, então, aqui é para explicar, através de um time nacional, como o futebol do exterior se sobrepõe ao nosso futebol hoje. Antes de me despedir, quero deixar aqui para vocês uma recomendação. Se você precisa de dinheiro, ou quer uma consultoria, ou mesmo fazer um investimento para ter uma boa rentabilidade, procure aí nas redes sociais, vai estar aqui na descrição também o link, tanto do Grupo Pontes Consultoria Financeira, como da Fácil Capital Assessoria Financeira. Duas empresas do mesmo grupo, com pessoas extremamente competentes e credibilidade no mercado para te atender. Você não vai se arrepender. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.